A mista da Petrobras se reuniu hoje pela 14ª vez desde que foi instalada no mês de maio. Às vésperas do segundo turno, o encontro foi marcado pelo clima eleitoral e não teve depoimentos. A reunião era para ouvir José Carlos Cosenza, que substituiu Paulo Roberto Costa na diretoria de abastecimento da Petrobras. Convocado para depor, Cosenza apresentou um atestado médico alegando hipertensão e não apareceu na CPMI. Para a oposição, a ausência foi uma manobra do governo para evitar o depoimento antes do segundo turno das eleições. O líder do PPS na Câmara falou em fraude. Este atestado está adulterado. Se observar no mesmo atestado, não consta nada. E hoje apareceu agora, no início da reunião, este segundo atestado, que é o mesmo, mas adulterado com letras diferentes, dizendo o Código de Identificação de Doenças. Esta adulteração precisa ser apurada. Durante a reunião, o presidente da CPMI anunciou que vai investigar o caso, mas disse que não houve fraude. Eu sou médico, então eu vi o atestado e vi a necessidade de exigir do médico que atestou e que tem fé de ofício, até prova em contrário, que ele colocasse a CID, qual era a doença, qual era a patologia, qual era aquela intercorrência. E ele colocou a CID respectiva de hipertensão arterial primária. O fato de ter a letra diferente, que nós haveremos de tomar as providências, como afirmamos publicamente na CPI, merece efetivamente uma apuração. E a partir da convocação pela Secretaria de esclarecimentos do próprio médico. Sem depoente para falar, a reunião foi marcada pela disputa eleitoral. Como o atestado médico para José Carlos Cosenza é de 48 horas, a oposição insistiu que ele fosse ouvido na próxima sexta-feira, antes do segundo turno. Para essa comissão não ficar sob a suspeita de que isso aqui foi maquinado para tirar da eleição o depoimento, a gente marca para sexta-feira, não tem nenhum problema. Aí, os governistas apresentaram um requerimento para ouvir também antes das eleições o atual presidente do PSDB para explicar o suposto pagamento de propina ao ex-presidente do partido, Sérgio Guerra, morto em março deste ano. Se o presidente de então faleceu, acabamos de entrar com requerimento solicitando a convocação do presidente atual, o senador Aécio Neves, e que ele venha na sexta-feira prestar os esclarecimentos para isentar os membros do PSDB. A reunião acabou sem que o pedido fosse votado e o depoimento de José Carlos Cosenza ainda não tem data marcada. Na próxima quarta-feira, a CPMI ouve o doleiro Alberto Youssef, preso pela Operação Lava Jato da Polícia Federal. Eu diria que a expectativa de todos nós é que ele venha aqui e reproduza as mesmas frases que foram reproduzidas pelo Paulo Roberto Costa, dizendo que ele não tem absolutamente nada a declarar à CPMI. Se ele fizer ao contrário disto, ele estará jogando por terra a delação premiada. Governo e oposição também apresentaram pedidos para ouvir parlamentares e representantes de partidos políticos citados por Paulo Roberto Costa no depoimento à Justiça. Entre eles, os senadores Álvaro Dias e Gleisi Hoffmann, o senador eleito Fernando Bezerra Coelho, o deputado federal Luiz Carlos Jorge Rauli e 3 tesoureiros do PT e do PSDB.